Boa tarde a todos. Hoje a gente está dando início à reunião semanal de programação da operação. O primeiro bloco ele é constituído de três partes, com a previsão meteorológica, hidrológica e a hidráulica. Vou começar dando a palavra para a previsão meteorológica, para o Eduardo. Eduardo, por favor, pode compartilhar a sua Obrigado, Cris. Estou compartilhando aqui minha tela. Já está aparecendo para vocês? Sim. Perfeito. Dando continuidade, então, começando com a previsão meteorológica, né? E nessa última semana a gente teve a ocorrência de diversas áreas de instabilidade associadas ao avanço de duas frentes frias e também algumas áreas de baixa pressão no interior do continente, que provocaram chuva nas bacias tanto do sul quanto do sudeste, centro-oeste e norte. A gente teve chuva nas bacias do Madeira, do Paranaíba, do Grande, e também nas bacias do Paranapanema, do Tietê, do Iguaçu e do Uruguai. Em relação à condição eólica, né, no Nordeste, a gente teve uma semana bastante favorável à geração eólica em todo o Nordeste, dando sequência ao que a gente já tinha observado nas últimas semanas anteriores. Para essa próxima semana, a gente tem, de novo, uma frente fria avançando no começo da semana, e depois dessa frente fria, a gente tem a formação de algumas áreas de instabilidade. O que é interessante a gente notar é que tanto essa frente fria quanto as áreas de instabilidade que vêm depois, elas estão se conectando ao interior do continente e gerando essa banda de precipitação que liga a região norte, a região amazônica, com o sul e o sudeste. Nessa semana, a expectativa é que os maiores volumes de precipitação se concentrem na calha do Paraná, né, na incremental Itaipu, e na bacia do Iguaçu, mas com volumes significativos também no Madeira, no Tietê, no Paranapanema, e também pegando pontos da bacia do Grande e do Paranaíba também. Com isso, né, a gente tem aqui os maiores volumes entre 75 e 100 milímetros na calha do Paraná, né, incremental Itaipu, e também nas bacias da região sul. E para a semana seguinte, né, para a segunda semana do horizonte, a gente vê uma diminuição dos volumes de precipitação, mas como a Ana vai mostrar nos gráficos daqui a pouco de precipitação, a gente vê que vai ser uma precipitação constante na maior parte das bacias. A gente não deve ter um período seco e prolongado nessa segunda semana do horizonte. Deve ter uma precipitação constante, ainda que com menor volume. Em relação à temperatura em geração eólica e solar, a expectativa é que a gente tem uma semana bem parecida com o que a gente teve, né? Então a temperatura sem variar mais que 2 graus na média entre essa última semana e a próxima semana, e geração eólica e fotovoltaica também bastante estáveis em relação à semana corrente. Te passo de volta a palavra, Cris, e estou à disposição para questionamentos e dúvidas. Obrigada, Eduardo. Bom, Ana, vamos para a próxima, para a previsão hidrológica? Vou compartilhar na tela aqui. Vocês conseguem me ver? Ainda não. Foi. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar a previsão hidrológica. A previsão de precipitação entre os dias 8 e 21 de outubro, para a bacia do Grande, é mais significativa para o dia 7, agora de outubro, e para o dia 10, chegando a patamares de 10 milímetros. Para a bacia do Paranaíba, temos previsão de precipitação chegando a alguns dias a 10 milímetros até o dia 10 de outubro, com o resto do horizonte com menos significativo, chegando apenas a 5 milímetros nos dias 19 e 20. Para a bacia do Rio Paraná, a gente já vê precipitações chegando a 15 milímetros no dia 7, e entre o dia 10 e 12, acima de 10 milímetros, com chuva um pouco menos significativa para o restante do horizonte. Para a bacia do Panema, a gente observa precipitações a 20 milímetros aqui no dia 7, e até 15 milímetros entre o dia 10 e 12 de outubro, com precipitações menos significativas no restante do horizonte. A previsão hidrológica para o Sudeste apresenta uma tendência de melhora, né, de crescimento até o final do mês,
com previsão de fechamento do mês em 119% da MLT, o que corresponde à 16ª maior no histórico. Para a bacia do Rio Grande, observamos uma queda agora, na previsão diária, com fechamento do mês em 95% da MLT, o que corresponde à 44ª menor no histórico. Já para a bacia do Rio Paranaíba, também observamos um aumento agora na próxima semana, seguida de um decréscimo, com previsão de fechamento do mês em 86% da MLT, o que representa a 34ª menor no histórico. Para a bacia do Paranapanema, observamos uma leve queda, com o fechamento do mês em 139% da MLT, o que representa a 20ª maior no histórico. Para a bacia do Rio Paraná, observamos uma estabilidade e com fechamento fechamento do mês previsto em 131% da MLT, o que representa a 17ª maior no histórico. E a previsão de precipitação para as bacias do Iguaçu e do Uruguai são bem significativas no dia 7 e entre os dias 10 e 12, na bacia do Iguaçu, chegando a patamares até de 25 milímetros aqui no dia 7 e no dia 11. No Uruguai, chegamos a patamares de 25 milímetros no dia 7 e 20 milímetros no dia 11 de outubro. A previsão hidrológica para o sul é de um aumento nas próximas semanas, com fechamento do mês em 109% da MLT, o que representa 31ª maior no histórico. E a previsão para a bacia do Rio Iguaçu é de um aumento da vazão aí nas próximas semanas, fechando o mês em 142% da MLT, o que representa a 19ª maior no histórico. A bacia do Rio Uruguai tem um acréscimo significativo na próxima semana, depois se mantém estável até o final do mês, com fechamento previsto em 86% da MLT, representando a 42ª maior do histórico. A previsão de precipitação nas bacias do São Francisco e do Tocantins não são muito significativas nesse horizonte, chegando apenas a patamares acima de 5 milímetros no dia 9, para o São Francisco, e 10 milímetros no dia 10 para o Tocantins. A previsão hidrológica para o Nordeste é de um leve aumento, chegando ao final do mês a 77% da MLT, o que representa a 24ª menor do histórico. O acompanhamento hidrológico nos postos do Médio São Francisco apresenta uma estabilidade dos postos, o que configura uma expectativa futura também desse comportamento para Sobradinho. E a previsão hidrológica para o Nordeste, na bacia do São Francisco, também apresenta esse leve aumento até o final do mês, com o fechamento do mês previsto em 80% da MLT, correspondendo à 27ª menor no histórico. Nas bacias do Norte, a gente observa também um leve aumento, representando o fechamento, na expectativa do fechamento do final do mês, em 71% da MLT, o que representa a 14ª menor no histórico. E a bacia do Tocantins, a gente observa uma certa decréscimo nas próximas semanas e depois aumento, chegando à previsão no final do mês de 62% da MLT, o que representa a 16ª menor no histórico. Aqui, na previsão hidrológica semanal, entre 8 e 21 de outubro, podemos ver que a bacia do Madeira, a calha principal do Paraná, o Panema, o Iguaçu, Curuaúna e Santo Antônio do Jari, são bacias que estão com previsão de precipitação acima de 120
da MLT. Desculpa, previsão de vazão acima de 120% da MLT. A gente pode observar que a gente teve um leve aumento das zenas em relação ao que a gente tinha previsto no PMO e nessa revisão 1, com maiores destaques para o sul, né, que a gente teve uma maior ENA do que a gente havia previsto no PMO. E a gente pode observar que aqui também a gente teve uma maior energia natural fluente em relação ao MLT, em relação à revisão 0, né, em relação ao PMO que a gente tinha previsto, chegando em novembro, a nossa previsão variando no Sudeste e Centro-Oeste de 157% a 72%. No Sul, a gente teve um descolamento maior em relação ao PMO, com o novembro variando entre 32% e 396%. Já o Nordeste, a gente teve um pequeno descolamento positivo, né, e o novembro variando de 178% a 45%. O Norte foi um subsistema que descolou pouco em relação ao que a gente tinha previsto no PMO, e novembro variando de 166% a 37%. A evolução do armazenamento dos subsistemas, a gente pode observar que o Sul e o Sudeste já tem uma certa estabilidade, o Sudeste com 50,9% do EAR e o Sul com 83% do EAR. Já nos subsistemas Norte e Nordeste, a gente observa ainda uma queda, com o Norte em 72,3% e o Nordeste 65,2%. A gente apresenta aqui algumas UHIs de interesse, né, no sistema, em que a gente observa Serra da Mesa, Furnas, Nova Ponte, Emborcação, Três Marias, Itumbiara. Algumas ainda com uma leve queda, né, e variando entre 58,1% e 40,7% no total. Eu vou passar a palavra ao Fred, que vai apresentar aqui uma nota nossa da previsão hidrológica. Fred. Olá, boa tarde a todos. Então, Ana, se pudesse passar os slides, por favor. Claro. Mais um. Seguinte, a gente recebeu, né, pela Central de Relacionamentos com os Agentes, uma dúvida quanto ao cálculo, né, da vazão de Ilha dos Pombos, que apareceu, né, no arquivo STR, né, do Previvais. Aí, com isso, a gente foi identificar e a gente realmente notou que tinha uma divergência na previsão de vazão para o Paraíba do Sul, que no caso, né, ali o reservatório de Santana estava calculando a vazão total dele, utilizando a previsão de vazão total como se fosse incremental. Então, a gente acabou somando de novo tocos dessa previsão de vazão, então ela ficou um pouco superestimada, e também essa vazão não foi propagada até a Ilha dos Pombos, né, que naturalmente ali o rio Piraí acabava indo naturalmente para o Paraíba do Sul. Então, essa propagação também não estava sendo considerada. Com isso, as vazões que estavam sendo apresentadas no relatório VE, assim como a vazão na semana estimada, que estava no arquivo do histórico de vazões no STR, do PMO de outubro, não estavam corretas, e também nos arquivos, a incremental, né, informada para Santana, no arquivo da Advais, né, que é insumo do DECEM, entre os dias 29 e 5 do 10, também não estava apresentando as vazões previstas corretamente. Então, o INS está avaliando os impactos dessa divergência, e a gente espera que na próxima semana publicar uma nota de erro mostrando
todos esses impactos aí nos estudos. Então era isso que eu tinha. Cristiane, de volta para você. Bom, obrigada. Eu vou passar a palavra para a Dayana para falar sobre operação hidráulica. Dayana. Ok, Cris, obrigada. Eu vou compartilhar aqui minha tela, só para confirmar se vocês já estão vendo no modo Sim. apresentação. Não, ainda não. Agora sim. Só... Vou colocar uma tela. Perfeito. Perfeito. Então, boa tarde a todos, né? Dando sequência aqui nos destaques da operação hidráulica. Começo aqui nesse primeiro slide, apresentando as salas de crise de acompanhamento que estão atualmente ativas. Essas salas, né, são coordenadas pela ANA, com participação do ONS. E atualmente, né, nós participamos da sala de acompanhamento da Bacia do Rio Tocantins, a sala de crise de estiagem da Bacia do Rio Madeira, a sala de crise da Bacia do Rio Paranapanema, a sala de crise da região sul e a sala de acompanhamento da Bacia do Rio São Francisco. Além disso, nós também atuamos, né, nos grupos técnicos da Bacia do Paraíba do Sul, né, representado pelo GAOPS e pelo GTOH. Bem, nos próximos slides eu vou fazer uma apresentação de alguns resumos das salas que aconteceram na semana passada e essa semana. Então, aqui eu começo pela sala de acompanhamento da Bacia do Rio Tocantins, aconteceu na última quarta, dia 28 de setembro. Na ocasião dessa sala de acompanhamento, o ONS apresentou uma simulação hidráulica, né, para o reservatório de Serra da Mesa, reservatório de cabeceira. O horizonte da simulação ele considerou de 27 de setembro até o final de novembro. Foi considerado o modelo SMAP, né, para geração das vazões, e a previsão das afluências foram calculadas a partir da previsão de chuva estendida do modelo SMWF, nos primeiros 45 dias, e chuva histórica até o final do horizonte. Para essa simulação, a política de defluência considerada foi única, em valor de 900 metros cúbicos por segundo, tanto para o mês de outubro quanto para o mês de novembro. Então, nesse primeiro gráfico, a gente consegue observar, né, ali no final de setembro, Serra da Mesa estava com um armazenamento próximo de 58%, e adotando essa política de defluência, chega-se ao final do horizonte, final de novembro, com 50% de armazenamento. E um ponto de destaque é que esse valor de 50% comparado com os últimos 5 anos é um valor, né, significativamente maior aos armazenamentos observados nesses últimos 5 anos. Aqui os gráficos da direita, os dois gráficos, né, para a Serra da Mesa, como eu disse, reservatório de cabeceira e Tucuruí, localizado no final da cascata, apresenta a política operativa praticada nesses aproveitamentos. Então, começando aqui por Serra da Mesa, a linha verde representa a evolução do volume útil. Então, a gente pode observar que no final de setembro estava próximo de 58%, com uma leve tendência de queda, e isso justificado pela defluência, né, como a gente pode observar ali no início de setembro, o aumento da defluência em comparação com a afluência. Então, defluências superiores aos valores de afluência, refletindo aqui numa leve queda do armazenamento desse reservatório. Tucuruí, aqui embaixo, a gente observa que por um período extenso, Tucuruí ficou com armazenamento em 100%, e a partir ali de julho, com a recessão, chegando ali no final de setembro com cerca de 66% de armazenamento. E também no início de setembro a gente consegue observar, né, um aumento das defluências, atualmente no patamar de 3.400 metros cúbicos por segundo, e a afluência no patamar de 2.600 metros cúbicos por segundo. Na última quarta-feira, quer dizer, na quarta-feira da semana passada, também aconteceu a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Paranapanema, ocasião que também a gente apresentou, né, uma simulação para os principais reservatórios. O horizonte da simulação foi do dia 27 de setembro
a final de outubro, até o dia 31. A gente também usou o modelo SMAP e e a previsão de chuva veio do modelo SMWF. Para a primeira simulação, as diretrizes foram as seguintes: de Jurumirim, a vazão turbinada de 61 metros cúbicos por segundo; Chavantes, a política de defluência de vazão turbinada de 110 metros cúbicos por segundo; e Capivara e Mauá são reservatórios, né, que as vazões turbinadas elas são definidas com base nas necessidades eletroenergéticas sistêmicas do momento. Então, nesse primeiro gráfico, à esquerda, o que a gente pode observar, né? No início do horizonte da simulação, Mauá, representado pela linha roxa tracejada, parte de um armazenamento de 75%, e considerando, né, um cenário de precipitação atinge 100%, até o final do horizonte. Capivara parte de 61% com aumento para 81%, Jurumirim 59%, e chegando no final do horizonte também, aumentando seu volume útil para 78%, e Chavantes aqui no patamar também, ele em torno de 60%, e chegando no final do horizonte com 70%. Bem, considerando, né, esse cenário de armazenamentos bem significativos em comparação ao último ano, o ONS também apresentou uma nova simulação, considerando o Jurumirim com a política de defluência de 90 metros cúbicos por segundo. Então, nesse gráfico da direita, é possível observar na linha vermelha que com essa prática de defluência se chegaria ao final do horizonte, ali no final de outubro, com 76%, ou seja, 2 pontos percentuais abaixo do caso em que se fosse considerar uma defluência de 60 metros cúbicos por segundo. Então, isso foi posto, né, apresentado na sala de acompanhamento dessa bacia, e então foi definido que, por conta das situações de armazenamentos atuais, a política, a partir de então, se torna a defluência de 90 metros cúbicos por segundo em Jurumirim. E isso permite, né, que o reservatório de Jusante, Piraju, possa iniciar a sua geração mínima de 90 metros cúbicos por segundo. Então, aqui a gente tem a política de defluências atual, Jurumirim, a defluência mínima de 90 metros cúbicos por segundo, conforme foi acordado na sala da ANA. Isso está declarado em FSAR-H vigente até o dia 12 de novembro, considerando que a defluência mínima para esse reservatório é de 147 metros cúbicos por segundo, com base num FSAR-H permanente, mas atualmente estamos nessa política de 90. Chavantes, a defluência mínima é de 96 metros cúbicos por segundo, o FSAR-H válido até 31 de outubro, e Capivara, a defluência mínima de 276 metros cúbicos por segundo, também declarado num FSAR-H de caráter permanente. Nessa semana, a gente também teve a sala de acompanhamento da Bacia do Rio São Francisco, no dia 4 de outubro. Também foi apresentada, né, uns cenários de simulação para os principais reservatórios da bacia. Então, começando aqui com a primeira, Três Marias, foram apresentados 2 cenários de vazões com base na MLT, um cenário 1, 42% da MLT, e um cenário 2 um pouco mais favorável, 57% da MLT. A política de defluências considerada foi em outubro, o que a gente vem praticando, né? 640 metros cúbicos por segundo, e em novembro um valor mais baixo, 450. No gráfico da direita, o primeiro gráfico, a gente observa, né, a evolução dos volumes úteis com base nessas políticas. O que a gente pode observar é que Três Marias entra no mês de novembro abaixo de 60% do volume útil. E, de acordo com a resolução da ANA 2081 de 2017, isso caracteriza como faixa de atenção, faixa de atenção de operação. Então, passa a valer, né, a política de defluência com base na curva de segurança estabelecida pela ANA. No caso de Sobradinho e Xingó, também foram 2 cenários de vazão, cenário 1, 45% da MLT, um cenário 2 um pouco mais favorável, 61% da MLT. A política de defluências, em outubro, Sobradinho fica com a média
né, a média mensal, 1.300 metros cúbicos por segundo, Xingó, 1.200 metros cúbicos por segundo. Para novembro, a política de Sobradinho também fica 1.300, se mantém igual a outubro, e para Xingó, um pouco mais, 1.500 metros cúbicos por segundo, né? Essa elevação da defluência de Xingó é pensando também em rebaixar um pouco o reservatório de Taparica, já que é um reservatório que opera, né, para controle de cheias, se observando a chegada do próximo período úmido. Então, aqui no gráfico da direita, o gráfico do meio, Sobradinho, né, a gente pode observar que com base no caso mais favorável, o caso 2, se chegaria ali no final do horizonte da simulação próximo dos 60%, e aqui o sistema equivalente, né, composto pelos reservatórios de Três Marias, Sobradinho e Taparica, nós também temos armazenamentos próximos ali de 50% a 52% no final do horizonte. E aí destacando, né, que esses volumes úteis previstos são superiores aos observados no mesmo período do ano passado. Aqui é a nossa agenda de reuniões das próximas salas. Então, está previsto que a sala do Paranapanema vai acontecer no dia 27 de outubro, a do São Francisco vai acontecer no dia 1º de novembro, a do Sul, a próxima reunião é dia 19 de outubro, a do Tocantins, dia 26 de outubro, e a sala do Madeira no dia 26 de outubro, né? E só lembrando que todas essas salas são transmitidas via YouTube. E, por fim, como a gente vem apresentando, né, a evolução das defluências dos reservatórios de Jupiá e Porto Primavera. Nesse gráfico, o horizonte está de outubro de 2021 até outubro desse ano. Na linha azul é a política de defluência de Jupiá e na linha verde a política de defluência de Porto Primavera. Então, a gente pode observar que atualmente Jupiá opera no patamar de defluência mínima de 3.300 metros cúbicos por segundo, conforme estabelecido no FSARH 3280, e Porto Primavera opera atualmente, né, no patamar de 3.900, respeitando a defluência mínima estabelecida no FSARH 2894. Eu encerro aqui minha apresentação, Cris, agradeço e fico à disposição. Obrigada, Dayana. Bom, a gente vai fazer uma pequena parada agora, daqui a 5 minutos, e a gente retorna com o segundo bloco. Bom, estamos de volta para as apresentações do segundo bloco. As perguntas que a gente recebeu no primeiro bloco, elas vão ficar para o fim, tá? A gente pede para aguardar um pouquinho. Então, Marcela, você pode começar sobre previsão de carga para o PMO, por favor? Oi, Cris. Na verdade, sou eu. Só Antes é o Gabriel. Vou fazer aqui Vocês já estão vendo minha tela? Sim. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel, vou estar apresentando aqui para vocês as projeções da programação diária ao longo dessa última semana operativa, fazer um acompanhamento. Então, nós tivemos aqui ao longo dessa semana, para o subsistema Sudeste, uma previsão de carga ajustada, tá? Com poucos desvios significativos no subsistema Sudeste ao longo da semana. Uma semana de carga, a carga não variou muito ao longo dessa semana. Nós tivemos aqui 83% dos desvios menores do que 3%, um desvio médio de 1,85% ao longo da semana. Foram os resultados bons aí para o PDP ao longo dessa semana. No subsistema Sul, nós estamos convivendo agora com o efeito da micro e mini geração distribuída, a MMGD. Então, é um efeito, o efeito dessa geração, né? A gente já conhece, já tem estudado bastante ele ao longo dos últimos tempos,
mas ao longo dos anos aí de 21, 22, a gente tem se debruçado bastante sobre isso, que é um efeito que tem se acentuado muito, e só que a gente ainda está estudando formas de colocar isso dentro dos modelos de previsão de carga, a melhor forma de considerar isso, para que é uma nova variável aí, ditando também o comportamento da carga, que é a questão da radiação ou nebulosidade, a cobertura de nuvem, né? Que a gente pode observar efeitos como esse percebido aqui no último domingo na região sul, entendeu? Foi considerado uma previsão com nebulosidade para o subsistema sul, que acabou não ocorrendo, e aí é como se fosse uma chavinha, né? Você ou tem nebulosidade e a carga vem para cima, ou não, como houve no sábado, você tem uma carga, foi um tempo nublado, então você tem uma carga aqui que ela responde mais alta aqui na parte da manhã. Ou, se você tem nebulosidade, ela responde com um sinal invertido aqui, e pode chegar até uma mínima aqui no meio do dia, às 13 horas, 14 horas. Então, é um efeito aí bem significativo nas curvas de carga, tá? Também houve erros desse tipo na segunda-feira, e depois a gente ajustou o comportamento. Já na sexta-feira aqui tivemos o efeito inverso. Consideramos um tempo mais claro e acabou tendo uma nebulosidade, e o desvio e a carga acabou vindo por cima. Muito esse efeito da geração. Se a gente pode ver os desvios aqui, eles têm bem o formato de uma medição de uma curva fotovoltaica. Isso resultou em desvios significativos ao longo da semana no subsistema sul, tá? Nós tivemos aí 50% de desvios abaixo de 3%, um MAP de 4,58. E no Nordeste, nós tivemos também, já nesse domingo, no último domingo, um efeito aqui, a gente já pode começando a ver um desvio também causado pelo efeito da MMGD aí no subsistema Nordeste, tá? Ao longo da semana, essa carga veio bem ajustada, as previsões, com 80% dos desvios abaixo de 3% e um MAP de 1,92. Nós tivemos aí ao longo dessa semana uma carga bem ajustada. No subsistema norte, a gente teve algumas entradas, aí, oscilações de entrada de consumidores livres ao longo dessa semana, e isso acabou contribuindo para os desvios na região norte. Tivemos aí 49% dos desvios abaixo de 3% e um MAP de 2,96. Para o SIM, a gente observa um desvio mais significativo no domingo, muito em função do desvio grande no subsistema sul, nessa semana. Tá uma carga mais baixa do que havia previsto, mas ao longo da semana a gente tem um desempenho muito bom para um SIM como um todo, com 85% de desvios menores que 3% e 1,74 de desvio médio absoluto. Tá? E com isso, eu passo a palavra a Marcela para ela fazer a apresentação da semana. Obrigada, Gabriel. Desculpa aí a falha. Marcelo, Obrigado, Cris. da previsão de carga para o PISOL, por favor. Oi, boa tarde, Cris, boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Acho que vocês já estão vendo aí, né? Então, dando seguimento, a gente começa a falar agora da previsão de carga semanal, seguindo bastante em linha com os comentários que o Gabriel fez em relação à semana operativa que fecha no dia de hoje, né? Então, antes de nós iniciarmos o acompanhamento e
apresentar também as previsões que foram consolidadas para o estudo da primeira revisão semanal do PMO de outubro. A gente cita aqui alguns destaques, primeiro dos meteorológicos, que as condições, né, esperadas para a próxima semana, elas seguem em média, né, em condições de estabilidade em grande parte do país em relação ao comportamento que está sendo observado nessa semana. Ressaltando aí para o subsistema Sudeste-Centro-Oeste, para a próxima semana, apesar de nós termos a indicação de alguns dias com temperaturas superiores às registradas na semana em curso, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, ainda assim nós teremos outros dias com temperaturas mais amenas em função dos efeitos provocados pela passagem de uma frente fria. No subsistema Sul, o início da próxima semana operativa, basicamente sábado e domingo, as temperaturas elas devem ser mais elevadas, né, do que o finalzinho do período, em relação, de uma maneira geral, até o que a gente vem observando nas capitais desse subsistema ao longo do mês de setembro e agora também no início de outubro, mas também sábado e domingo com temperaturas mais elevadas. Aí logo em seguida tem a passagem de uma frente fria que vai provocar o declínio das temperaturas e também chuva. Aí, a partir do dia 12, que é o dia do feriado, essas temperaturas elas entram em suave elevação, né, em gradativa elevação, mas ainda assim elas seguirão em patamares a menos até o final do período. Para os subsistemas Nordeste e Norte, o quadro já é um pouquinho diferente, as temperaturas seguem elevadas, com pouca ocorrência de precipitação, mas esse é o comportamento típico para essa época do ano nessas regiões. Em relação às considerações econômicas e às premissas também, tem aí o resultado do indicador de confiança da indústria do mês de setembro, que foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, e aí a gente vê que esse índice ele apresentou um recuo de 0,8 pontos no mês, né? Isso a gente associa a uma percepção dos empresários na queda da demanda por produtos industriais, basicamente de todas as categorias, com exceção apenas dos produtos de bens não duráveis. Mas ainda assim, né, apesar desse efeito, desse recuo observado no mês, a gente sabe que o indicador da indústria ainda segue com um nível bastante elevado, como a gente vem observando e acompanhando nos últimos meses. O índice de confiança dos consumidores, ele apresentou aumento de 5,4 pontos também em setembro e atinge aí o maior nível desde janeiro de 2020, né, o período pré-pandemia. E a redução da capacidade instalada, apesar de ainda se apresentar num nível elevado, também é um fator que vem contribuindo para a dinâmica da carga nesses últimos meses. Bem, então, de uma maneira geral, a gente vai ver aqui para todos os subsistemas, principalmente subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente tem esses fatores que foram citados anteriormente, que vêm impactando na carga, tem a questão da MMGD, como o Gabriel ressaltou na apresentação anterior, e esses pontos também relacionados à economia. Nós temos aqui um gráfico que representa para esse subsistema a previsão inicial realizada no PMO, né, na revisão 0 do mês de outubro, seguida das 5 semanas operativas do mês. Agora, com a revisão semanal, nós temos a expectativa de fechamento da primeira semana operativa do mês, essa aí apresentando um desvio de menos 3,7% em relação à nossa projeção inicial, mas esse comportamento ele segue bastante influenciado pelo efeito das temperaturas já citados anteriormente. Para a próxima semana, nós temos condições, basicamente, de estabilidade em relação ao comportamento que está sendo observado na semana atual, e, em função disso, nós vimos a necessidade também, de acordo com as sinalizações dos agentes, nós sentimos a necessidade de fazer uma revisão das projeções que haviam sido consideradas no PMO. Então, para a segunda semana, levando também para essa semana, próxima semana operativa, que a gente tem informações de temperatura, essa redução ela ficou em 3,8%, e as demais semanas, os ajustes eles foram um pouco menores, 2,5% para a terceira semana e 1,5% para as semanas 4 e 5, né, para cada uma delas. Com essas informações, nós temos hoje uma nova expectativa de fechamento do mês de outubro, o que nos remete a um valor 2,7% inferior à nossa projeção inicial.
Para o subsistema sul, ele segue basicamente o mesmo comportamento em termos de condições meteorológicas citados no subsistema sudeste e centro-oeste. A primeira semana, como o Gabriel também mostrou, né, nós tivemos uma variação bastante grande das temperaturas, e o que que contribuiu para que essa expectativa ela ficasse 5,5% abaixo da nossa projeção. Lembrando que não só para a região sul, mas também para a região sudeste, quando nós realizamos o PMO de outubro, nós tínhamos uma expectativa de um outubro assim muito próximo da média, ou talvez um pouquinho inferior à média. Mas ainda assim a gente vem observando, pelo menos nesses primeiros dias do mês de outubro, é que ele vem seguindo aquele mesmo comportamento observado ao longo do mês de setembro. Levando em consideração, né, as premissas que nós utilizamos para a próxima semana, principalmente as premissas meteorológicas, nós fizemos um ajuste, né, para a segunda semana operativa, até um ajuste maior do que para as demais semanas. Foi feita uma redução de 7,4% em relação à projeção inicial, e as semanas seguintes elas seguem com valores abaixo da nossa projeção inicial, mas com menor influência, né, menor correção em relação à projeção inicial. Cabe ressaltar também que nessa segunda semana operativa, para todos os subsistemas, a gente vê um valor ainda inferior à primeira semana, mesmo considerando né, condições de estabilidade meteorológicas, mas porque nessa semana a gente tem influência do feriado de 12 de outubro, e aí é esperado um valor de carga mais baixo em relação às demais semanas. Mas a partir da terceira semana, não só para o Sudeste, mas como o Sul, como a gente está vendo aqui, a gente já segue de acordo com a sazonalidade que é esperada para o período, então, considerando aí uma carga crescente para as próximas semanas. Considerando todas essas informações, hoje a expectativa de fechamento do mês de outubro, ela mostra para a gente um valor de 11.503 megawatts médios, um valor inferior à projeção inicial em menos 4,1%. O subsistema Nordeste, ele segue com um comportamento diferenciado em relação aos subsistemas que nós vimos anteriormente. A semana em curso está fechando com um desvio de apenas menos 1,5% em relação à nossa projeção inicial, e como para essa região as condições para a próxima semana sinalizam um comportamento bastante similar ao que a gente vem observando na semana em curso, em termos não só de temperatura, mas de precipitação, seguindo basicamente aquele comportamento que se é esperado para essa região nessa época do ano. Nós não sentimos a necessidade, nem recebemos a sinalização dos agentes que houvesse, nesse momento, necessidade de fazer revisão em relação aos valores projetados inicialmente no PMO. Então, nós mantivemos o valor da segunda à quinta semana operativa do mês, que é o horizonte de previsão desse estudo, e com isso, nós temos aí uma nova expectativa de fechamento do mês com um valor bastante ajustado à nossa previsão inicial, com uma variação de apenas menos 0,4%. Aqui a gente já tem o subsistema Norte, a primeira semana fechando com um desvio de menos 4,9%. É bem verdade que aqui nós tivemos algumas variações de consumidores livres nesse período, mas não só essa taxa de desvio em relação à nossa projeção inicial, mas também as correções que foram feitas para as semanas à frente, elas se referem a uma correção, né, a uma revisão de valores de um consumidor livre, que indicava retomada de carga durante esse período. Essa retomada ela vem acontecendo, a gente já vem observando há algum tempo, mas para o próximo mês ela não se dará, pelo menos nesse primeiro momento, segundo as informações que nós recebemos desse agente, não se dará na proporção que havia sido indicado para nós no PMO. Então, ele fez esse ajuste, e como é uma carga representativa dentro da carga do subsistema Norte, por isso, essas variações aí para baixo, para as semanas do horizonte de previsão. Então, em função disso, nós temos hoje uma nova expectativa de fechamento do mês, de 6.855, que frente àquela nossa previsão inicial de 7.144, a gente tem um desvio aí de menos 4,1%. Aqui nós temos o Sistema Interligado Nacional,
ele traz todas as informações, né, ele contextualiza de uma forma geral todas as informações que nós vimos por subsistema, trazendo um peso maior do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, dada a sua participação dentro da carga do SIM. A semana fechando também abaixo da nossa projeção, em 3,7%, e os ajustes que foram feitos para cada um dos subsistemas, eles acabam refletindo aqui e sinalizando essas variações em relação às projeções iniciais, representadas aqui nessas barrinhas verdes que se referem às semanas revistas, né, no estudo dessa revisão. Com isso, a nossa expectativa de fechamento do mês, né, na carga do SIM, ela mostra para a gente um valor sinalizando uma variação de menos 2,7% quando comparado à nossa projeção inicial. Essas eram as informações relacionadas ao estudo da revisão semanal da carga. Eu agradeço a atenção de todos e volto a palavra a você, Cris. Obrigada. Obrigada, Marcelo. Bom, vamos passar agora para os resultados do PMO com a Daniele. Daniele, por favor. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Vou compartilhar aqui a minha tela, só um segundo. Bom, acredito que já esteja aí na tela para vocês, né? Eu vou começar, então, a apresentar os resultados do DECOMP para essa revisão 1 do PMO de outubro, para a semana que se inicia amanhã, né, dia 8, e vai até o dia 14 de outubro. Mas antes de apresentar propriamente dito os resultados, eu vou passar alguns destaques em relação à configuração. Nós temos dois destaques para essa revisão. O primeiro deles se refere ao UTE Carqui 13, que recebeu a liberação para a operação comercial da unidade geradora 1 de 20 MW, cerca de 20 MW, a partir do dia 4 de outubro, conforme consta no despacho ANEEL 2862 de 2022. O outro destaque também em relação às usinas térmicas é que, conforme a rotina, né, nossos procedimentos, a gente atualiza o CVU das usinas térmicas vendedoras de leilão mensalmente no PMO, e até o quarto dia útil após o PMO, a gente recebe da CCE uma atualização desses CVUs, né? E a gente recebeu isso finalzinho da quarta-feira, na quinta-feira, que compreenderia o quarto dia útil, e nesse gráfico a gente tenta, de uma forma simplificada, resumir esse impacto aí dos CVUs nas usinas. Então, nesse gráfico nós temos todas as usinas que sofreram atualização, né, o CVU de todas as usinas. A linha preta era os CVUs constantes do PMO, e agora essa linha verde são os CVUs para essa revisão, válidos a partir dessa revisão 1 do PMO de outubro. Trazemos também em destaque, nessas caixinhas aqui, os CVUs de algumas usinas, as que sofreram maior variação, né? Então temos algumas usinas com variação entre 100, 150, 200 reais por megawatt-hora, até essas usinas mais caras aqui, que tiveram variação de redução, né? No caso a gente observou uma redução nessa revisão de cerca de 1.200 reais por megawatt-hora no CVU. Além dessas usinas da configuração, a gente apresenta aqui um destaque ao lado, as usinas AGNL, onde são apresentados os CVUs da revisão passada e dessa revisão. Nós temos, então, Santa Cruz tinha no PMO R$ 584 por megawatt-hora de CVU, passou para 440, Luiz OR Melo 915,87 passou para 685,90, Porto do Sergipe 1 passou de 419,26 para 386,97. Um outro destaque importante a ser apresentado aqui nesse gráfico é o CVU da térmica mais cara constante da configuração, né, que são, no caso, um conjunto de usinas, essas usinas chamadas de Luiz OR Melo, Viana 1 e Povoação 1, cujo CVU reduziu de 5.298,37 para 4.147,79, e esses CVUs são importantes porque o CVU da térmica mais cara da configuração é utilizado como referência de definição da penalidade pela violação da meta de RHE, da restrição de RHE de nível meta. Então, a restrição nessa configuração, nesse estudo da revisão 1, também teve a sua penalidade alterada em função da redução desses CVUs.
Bom, então, agora entrando nos resultados, apresento aqui um diagrama esquemático, né, dos 4 subsistemas, com os valores de CMOs por patamar, pesada, média e leve. As 4 regiões apresentaram os mesmos CMOs, né, por patamar de carga. O valor médio dessa semana foi de R$ 4,12. Não tivemos restrição de transmissão, impedindo a livre transferência de energia entre os subsistemas, portanto, os CMOs ficaram acoplados, né, entre as regiões, e entre os patamares a variação entre R$ 4,08 e R$ 4,18 por megawatt-hora. Ainda falando de CMO, a gente apresenta também, sempre que possível, esse gráfico, que é uma composição de vários estudos que a gente realiza para tentar analisar quais foram os fatores que levaram a essa alteração do CMO dessa semana em relação ao CMO da semana passada. Então, o que a gente faz é, partir do estudo da semana passada, na semana 1 a gente tinha os CMOs em torno de R$ 10 por megawatt-hora. Pegamos esses estudos e fizemos uma atualização de base de dados. Esse estudo agora começa na revisão 1, ou seja, estão começando na semana 2 de outubro. Então, esse primeiro estudo, que a gente denomina de previsão perfeita, a gente faz apenas uma atualização de base de dados e a partida dos reservatórios é dada pela simulação anterior da semana 1, por isso a gente chama de previsão perfeita. Se a gente tivesse operado exatamente como o previsto aqui, o início, a gente simplesmente não faz nenhuma atualização de base de dados e faz essa primeira simulação, com base nessa mudança de base da semana 1 para a semana 2. Não há muita variação de CMO, mas logo em seguida a gente fez a atualização em cima desse caso, fez a atualização da previsão de vazões, e observamos aí sim uma queda do CMO, né, para a faixa já dos R$ 4,00 por megawatt-hora, e sequencialmente fomos rodando outros estudos para ver se existiam outros conjuntos de dados afetando os CMOs para essa semana, né? Atualizamos níveis de partida, previsão de carga, disponibilidade, restrições elétricas, restrições hidráulicas e, por fim, os demais dados que compõem a configuração. Ao final, então, dessa rodada de casos, nós chegamos aos CMOs oficiais, né, dessa simulação de cerca de R$ 4,00 por megawatt-hora, e o destaque, de fato, conforme visto nas apresentações anteriores da meteorologia e hidrologia, né, a previsão de vazões foi o principal fator aqui para a redução dos CMOs. Com esses CMOs, né, muito baixos, né, a gente permanece com geração térmica indicada pelo modelo DECOMP apenas por inflexibilidade, totalizando 5.581 megawatts médios nessa semana. Lembrando que esse despacho é um despacho indicativo do modelo DECOMP, o despacho por ordem de mérito é dado pelo modelo DECEM na etapa de programação diária. Tá? Então, isso é só uma indicação de despacho para a próxima semana. Ainda em relação ao despacho térmico, essas 3 usinas movidas a GNL têm um despacho programado com 2 meses de antecedência, então hoje nós estamos decidindo, né, o despacho para a semana que se inicia no dia 10 de dezembro, vai até 16 de dezembro, e para essa semana não há previsão de despacho antecipado por ordem de mérito de custo, tanto para Santa Cruz, Luiz O.R. Melo e Porto Sergipe, porque os CVUs dessas usinas, conforme aparece aqui nessa tabela, é bem superior ao benefício do despacho dessas usinas, que também aparece aqui ao lado. Para as 2 usinas do Sudeste tem o mesmo benefício, né, em R$ 4,18, e para a usina de Porto Sergipe o benefício seria de R$ 4,15. Um outro destaque ainda em relação às usinas AGNL, que é a usina de Santa Cruz, né, o agente da usina declarou uma previsão de despacho por inflexibilidade para o período que vai até o dia 10 de dezembro. Em relação a resultados de energia armazenada, então nós partimos aqui no primeiro gráfico em verde, partimos do Sudeste em 50,7% da energia armazenada, e vamos manter praticamente esse valor até o final de outubro. A expectativa é fechar outubro com 50,2% da energia armazenada, e no mês de novembro há uma dispersão de cenários que podem levar a uma variação entre 45,5% e 57,5% da energia armazenada. Já na região sul, observamos aí um descolamento, né, da revisão 1 em relação à revisão passada, né, a linha mais escura é a linha dessa revisão, a linha mais clara é da revisão anterior. O sul parte de 83,1% da energia armazenada e deve fechar o mês com 87,4% no dia 31 de outubro. Mas também com uma dispersão muito maior, característico dessa região, podendo chegar a 59,1%,
da energia armazenada até 98%, quase 100% da energia armazenada no final de novembro. Já no Nordeste, não há muita variação, não há variação em relação à previsão realizada no PMO. Partimos de 64,7% da energia armazenada e devemos atingir 61,8% no final de outubro, e no final de novembro o valor esperado de 62,2%. Já na região norte, a tendência de deflacionamento, né, continua, permanece, partindo de 71,1% e chegando em final de outubro em 61% da energia armazenada, e já no final de novembro em cerca de 50% da energia armazenada. Em relação à importação de energia, para essa semana, que vai de 8 a 14, né, de outubro, nós recebemos oferta de importação de energia pelo Uruguai, por duas comercializadoras, pela Enel e pela BTG Pactual. As ofertas de cada uma delas totalizam 250 megawatts, com CVUs variando entre cerca de R$ 530 e R$ 2.600 por megawatt-hora. Abaixo da tabela, a gente apresenta um destaque com a diferença dessa oferta de preço em relação ao que foi ofertado na semana passada. Já para a Argentina, nós não tivemos oferta para a próxima semana operativa. Agora, encerrei a apresentação sobre os destaques aqui do PMO, eu entro agora na apresentação sobre intervenções energéticas relevantes. Com destaque, né, que a gente só apresenta as principais intervenções, e no caso de intervenções relevantes, a gente destaca que são aquelas que ocorrem em unidades geradoras que alterem limites sistêmicos ou em unidades geradoras de grande porte. Começando então pelo Sudeste, o primeiro destaque é para a usina de Água Vermelha, que tem um teste de autorrestabelecimento programado para o dia 9 de outubro. Já a usina de Irapé tem uma manutenção corretiva na UG2, no período de 8 a 12 de outubro. Continuando no Sudeste, nós temos a manutenção preventiva da UG10 de Itaipu, programada para o período de 13 a 14 de outubro. Já em Ilha Solteira, a manutenção preventiva é programada para o período de 8 a 12 de outubro, na unidade geradora 3, e também temos a unidade geradora 11 da usina de Porto Primavera, com manutenção preventiva programada para o dia 8 de outubro. No Sul, temos dois destaques, a UG2 da usina de Itaúba, com manutenção programada no dia 8, e a usina de Itá, com parada para teste de autorrestabelecimento programada no dia 9. Na região norte, temos o destaque para a usina de Belo Monte, com a manutenção preventiva da unidade geradora 2, no período de 10 de outubro a 17 de novembro, uma intervenção mais longa. E no Nordeste não temos destaques, não há intervenções energéticas relevantes a serem destacadas aqui. Bom, e com isso eu encerro aqui a minha apresentação. Fico à disposição, Cris, para o caso de eventuais dúvidas, e agradeço pela atenção. Obrigada, Dani. Bom, a gente vai fazer aquele intervalo entre o segundo bloco e o terceiro, e aí daqui a uns 5 minutinhos a gente está de volta. Obrigada. Bom, boa tarde, voltando à apresentação. A gente vai responder as perguntas referentes ao primeiro e segundo bloco, mas antes de passar para as perguntas, eu gostaria que o Sábio Ribeiro, que fez a última solicitação aqui, mandou a última mensagem, a mensagem veio cortada, então se puder complementar essa pergunta, parou no porém, no D100 não, a gente não entendeu exatamente qual é a questão. Então, Sábio, por favor, se puder refazer a pergunta, a gente responde depois, no final do terceiro bloco. Bom, eu vou passar a palavra para o Fred, para ele responder o questionamento do Pedro Modesto, da Enercor. Prezados, notamos que a previsão do SMWF, realizada no dia 8, não está inclusa nos arquivos de entrada para a remoção de viés. Só conseguimos reproduzir a rodada ao não considerar esse dia de previsão. Existe algum motivo para desconsiderar essa previsão? Por favor, Fred. Opa, boa tarde. Obrigado pela pergunta, Pedro. Seguinte, no dia 8/8, a gente teve um atraso, né, na disponibilização do SMWF. E aí, quando a gente foi gerar o histórico das precipitações médias, né, de cada um dos modelos, né, do ETA, do GFS, do SMWF, para as rodadas do SMAP Shadow, a gente acabou não encontrando esse arquivo, né, porque por causa dessa disponibilização tardia, deve ter se perdido ali no armazenamento.
Aí, né, não, a gente verificou que não tinha, a gente verificou que tinha atraso, né, meses, né, dias depois a gente achou que não tinha havido uma falha nesse dia. Mas a gente já encontrou aqui a previsão original, a gente já recalculou o SMWFM para o dia 8/8, e aí a partir de amanhã já deve estar dentro do histórico para a rodada da remoção de viés. Tá bom? Obrigado, Cris. Obrigada, Fred. Bom, a próxima pergunta é do Leandro Nassif, da Copel. Ele pergunta quais as diferenças metodológicas entre a carga do PDP oficial e o pré-carga D100? Qual está sendo adotada? Por favor, Gabriel, ajude aí a gente. Boa tarde, Leandro. Bom, falar o PDP oficial, ele é a metodologia adotada hoje na programação diária. A carga que vai para o D100, para a programação diária, ela é a carga do PDP oficial, tá? O que diferencia o PDP oficial do pré-carga D100 metodologicamente? O PDP oficial, ele é uma carga elaborada, uma previsão de carga elaborada pelos analistas com base em modelos internos, inclusive o pré-carga D100 é um deles. Nós temos modelos tanto de machine learning como modelos estatísticos nos auxiliando a essa tomada de decisão. E nós também temos informações meteorológicas qualitativas para as capitais. Então, o analista analisa a carga, o comportamento do dia, o comportamento dos dias anteriores, efetua compara as informações dos modelos, analisa toda a informação meteorológica, adiciona alguma informação extra, por vezes, alguma Copa do Mundo, final de novela, algum evento específico que esteja acontecendo e efetua a previsão de carga. Já o pré-carga D100, ele é um modelo que está sendo aprimorado para que possa vir futuramente a ser usado na programação diária como modelo oficial. Ele é um modelo que ele tem uma composição de 14 modelos internos, modelos de machine learning estatísticos, são 2 regressões dinâmicas, 8 SVMs e 4 redes neurais, e toda a metodologia dele, todo o processo de atualização dele, ele é coordenado lá no CT-PMO-PLD, na FT pré-carga D100, tá? Então, a metodologia hoje adotada é a do PDP, e o que diferencia as duas, uma é uma técnica heurística de previsão de carga, com base nos modelos pelos analistas, e o outro é um modelo que tem um combinador e modelos internos estatísticos e de machine learning. Tá? Espero ter esclarecido. Volto a palavra a Cris. Obrigada, Gabriel. Ok, rapidinho, desculpa te cortar. Eu só queria complementar uma coisinha sobre a remoção de viés, né? Que quando não tem, né, um dia no histórico de remoção de viés, a metodologia ele ignora esse dia para todos os outros modelos. Então, é como se não tivesse nenhum dado para o dia 8, e ele pega, né, ele tem um histórico de 200 dias, e ele pega, né, um dia mais para trás, né, para compensar. E aí, por ter bastante dias assim, né, no método, a falta de um dia, né, não afeta muito o resultado do modelo, né? A falta desse dia 8 deve causar pouco impacto, né, nas rodadas. Só para deixar isso bem esclarecido. Obrigada, Fran, pela complementação. Bom, então podemos passar para o terceiro bloco, os limites elétricos e principais intervenções elétricas, com a Carlos Antônio da PRI. Carlos Antônio, por favor. Está no mute, Cato. Boa tarde a todos, obrigado. Vou compartilhar aqui minha tela. Está aparecendo na tela aí? Assim. Ok, nós vamos então
Você só tem que colocar, Carlos Antônio, numa tela só, porque acho que está exibindo, não ele está indo exibir para... configurações. Isso. Então, Tem que colocar em modo apresentação. deixa eu corrigir aqui, então. Tá. Só um minutinho aqui, passar para outra tela. Acho que agora aqui a gente vai conseguir ter uma visão mais... Agora ficou correto? Corretinho. Obrigada. Ok, eu que agradeço. Então, nós vamos falar dos limites elétricos com impactos na programação e as principais intervenções, então, correções eletroenergéticas para essa semana. Começando, nós temos aqui na área norte e nordeste, na interligação, uma intervenção na barra B de Serra da Mesa, que inicia às 0h30 do dia 8, amanhã, e ela vai até às 23 horas da segunda-feira. O motivo é o seccionamento, é um serviço de seccionamento dessa barra de 500 kV na subestação de Serra da Mesa. Então, para que o sistema suporte as contingências que envolvem a perda das barras A1 e A2, na de Serra da Mesa, 500 kV também, adota-se a limitação FNS menor que 2.600 e o FNES menor que 6.800. Em seguida, nós temos uma intervenção que ela vai provocar a operação desinterligada das seções de barra, dessas barras B1 e B2 de Serra da Mesa, que vinham da intervenção anterior. Então, nesse período que vai das 23 horas da segunda-feira até as 0h30 do dia 26 de novembro, que é um sábado, a barra B1 e B2 elas vão operar desinterligadas. E para que o sistema suporte as contingências envolvendo o desligamento das barras A1 e A2, de maneira semelhante à intervenção anterior, os limites são os mesmos, FNS 2.600 e FNES de 6.800. Na área sul-sudeste, nós temos a barra A4 de 500 kV de de BF, no disjuntor meio, devido à retrofit na proteção do transformador de serviço auxiliar número 2. E durante esse período, para que o sistema suporte a perda da barra B4 de Itaipu, limita-se o FNS em 2.400 e a geração de Itaipu em 5.400. Seguindo, nós temos também, a barra B4 de Itaipu. Inicialmente nós tínhamos a barra 4 e no dia seguinte, na terça, nós temos a barra B4, de 7 às 11, para um serviço, o mesmo serviço, só que na outra barra. Então, temos a mesma restrição, FNS 2.400 e o GPU 5.400. Então, finalizo aqui a apresentação e devolvo aqui a palavra para você, Cris. Obrigada, Carlos Antônio. Eu que agradeço. Bom, agora o Vitor Brasil vai fazer a apresentação sobre a política operativa da PRD. Vitor, está com você a palavra. Obrigado, Cristiane. Vou compartilhar então a minha tela. O som, Vitor, é que está um pouquinho baixo, se pudesse aumentar, acho que ficaria melhor. Certo, vou tentar falar aqui mais perto do microfone. Ficou melhor assim, obrigada. Obrigado. Podemos observar uma comparação entre o CMO indicado pelo DCEM pelo modelo DECOMP para os subsistemas Sudeste e Sul, e sem grandes desvios, né, os dois muito próximos um do outro. No subsistema Nordeste, também podemos observar valores aí próximos um do outro. Já no subsistema Norte, né, tem diferenças, e essas diferenças são resultantes, né, no modelo DCEM maior, resultantes do fluxo F Manaus. Então, no modelo DCEM, com a melhor discretização do período simulado, né, teve elevação do SMO por conta do fluxo F Manaus. Então,
aqui a gente apresenta o CMO por barra durante uma meia hora. Nesse dia, foi o dia 7/10, às 22 horas. E observa-se, então, os CMOs equalizados entre todos os subsistemas, né? O único destaque aí para CMOs mais elevados na região norte, na região de Manaus, justamente por conta da limitação do fluxo F-Manaus que a gente acabou de falar. Então, discretizando isso em termos de a cada patamar, né, semi-horário, iniciando pelo subsistema Sudeste, podemos observar que os resultados não apresentam uma grande dispersão, apesar de ter alguns outliers. Os outliers inferiores são devidos ao SGI 19.269.22, que limita a geração de Sá-Carvalho, e os outliers superiores são devido a uma exigência de SGI para o HE Porto Colômbia. No subsistema Sul, também os resultados não apresentam dispersão de valores, apenas com outliers inferiores resultantes de uma limitação de geração da UHE Jacuí, também advinda de SGI. No subsistema Nordeste, observamos os valores CMO também sem dispersão de resultados, com 2 outliers inferiores, 1 a 6 horas, devido à limitação de geração do conjunto fotovoltaico São Gonçalo, e outro às 17 horas, devido a desligamento do conjunto fotovoltaico de Nova Olinda. Então, também SGI. No subsistema Norte, perdão, os valores de CMO não apresentam dispersão de valores, com outliers superiores ao longo do dia devido à limitação do fluxo F-Manaus. Passando então à análise comparativa entre os resultados indicados pelo modelo D100 e pelo PDP, iniciando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, podemos observar alguns desvios na geração hidráulica devidos à compatibilização da diretriz política operativa, fechamento do balanço do SIM e também ajustes de Unit Commitment hidráulico. Com relação à geração térmica, também observamos algumas diferenças com relação à declaração de resultantes da declaração de inflexibilidade e também energia de reposição. No subsistema Sul, observamos poucos desvios com relação à geração hidráulica, sendo bem explorada devido à condição hidrológica verificada nesses dias. Com relação à geração térmica, observamos uma geração a maior na programação, resultante de declaração de inflexibilidade dos agentes. No subsistema Nordeste, observamos uma diferença da geração hidráulica devido à política ali de operação da bacia do Rio São Francisco. Com relação à geração térmica, os desvios foram devidos à declaração dos agentes para energia de reposição. No subsistema Norte, observamos alguns ajustes na geração hidráulica para compatibilização da diretriz energética, com destaque para o adequamento à curva guia de Tucuruí. E com relação à geração térmica, apenas desvios pontuais nos dias 3, 4 e 7, devido à inflexibilidade também declarada pelos agentes. Então, para obtermos uma visão do balanço semanal, em função dos motivos de despacho térmico, apresentamos essa tabela, um total ao longo da semana 5.508 megawatts médios, sendo que 87% desse valor, aproximadamente, foi por necessidade dos agentes, inflexibilidade. Destacamos que não houve exportação nessa semana, então exportação zero, e na sequência energia de reposição representando aproximadamente 7% da geração térmica total. Também tivemos geração por razão elétrica, com destaque para a operação do dia 2, dia das eleições, então sendo necessária uma parte de geração por razão elétrica.
Com relação ao intercâmbio internacional, como já acabei de falar, essa semana não houve exportação de energia nem para o Uruguai, nem para a Argentina. Então, passando a um balanço também semanal, aqui discretizado a cada patamar semi-horário, temos as médias de cada subsistema, começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Destaque que esse subsistema continua com importação líquida em todos os patamares de carga, um expressivo recebimento de energia dessa região, indicado pela diferença entre a carga e a geração interna dessa área, né? E o principal responsável pela modulação da carga, sendo a geração hidráulica. No subsistema Sul, em função das elevadas afluências, uma geração hidráulica bem elevada, e esse subsistema passando a ser exportador de energia em praticamente todos os períodos do dia. No subsistema Nordeste, também verificamos um perfil exportador de energia em todos os patamares, em função principalmente da elevada geração eólica, aproximadamente 11,4 gigawatts médios. No subsistema Norte, subsistema passa a ser importador de energia na carga leve, mas exportador de energia nos patamares de carga pesada, né? E a geração sendo dimensionada em função das afluências. Então, em termos médios da semana, né, observamos aqui a carga média do SIM de aproximadamente 67,7 gigawatts médios, um aumento de 500 megawatts médios em relação à semana anterior. A geração eólica, como comentamos, de aproximadamente 11,4 gigawatts médios na região Nordeste. E o subsistema Sul, mantendo perfil exportador de energia, com um montante de aproximadamente 900 megawatts médios. Não houve intercâmbio internacional. E verificamos também uma geração elevada em Itaipu, também por conta das condições de elevadas afluências. Por fim, então, para a próxima semana operativa, de 8 a 14/10, vislumbramos os seguintes destaques. Sudeste e Centro-Oeste será feita uma geração hidráulica para a preservação dos armazenamentos e também controle de cotas. O Sul, devemos continuar fazendo a utilização da geração hidráulica de acordo com os condicionantes hidráulicos e das condições de atendimento à carga do SIM, em todos os patamares. Nordeste, manteremos a exploração das disponibilidades energéticas, respeitando-se as restrições hidráulicas, mas mantendo o uso reduzido do recurso da cascata do São Francisco. Na região Norte, faremos a exploração das disponibilidades energéticas e o fechamento de ponto também com destaque aí para o adequamento da curva de Tucuruí. Então, o que eu tinha para apresentar era isso. Agradeço pela atenção e devolvo a palavra para você, Cristiane. Obrigada, Vitor. Bom, o Sávio já respondeu aqui, já complementou a pergunta dele. Dani, você quer que a gente faça o intervalo ou você responderia logo agora e a gente encerraria logo após? Acho que é melhor fazer intervalo, porque acho que é a interface aqui com a PRD, que o Vitor estava apresentando. Tá bom? Bom, então, gente, a gente vai fazer um intervalinho de 5 minutos e a gente volta para responder a pergunta do Sávio, né? E se mais alguém tiver alguma questão, por favor, colocar lá no chat. Obrigada. Até daqui a pouco. Bom, boa tarde, gente. Vou retornando aqui com as perguntas, né? Eu vou repetir aqui rapidamente a 202, né, do Sávio, que veio cortada, ele complementou. Então, voltando, repetindo a pergunta, como consta em ato, em concordância com a resolução número 1 de 2005 do CMSE, que determina que o operador deve propor medidas especiais de segurança a fim de garantir o suprimento de energia elétrica em situações decorrentes de eventos de grande relevância, o INS apresentou na reunião do CMSE do dia 8/9, medidas especiais para garantir o suprimento eletroenergético nas eleições de 2022. Dentre elas, o despacho da UTE Temo-Rio. No dia 29/9, o INS publicou a nota técnica que definia a programação de GT mínima da UTE Termo-Rio, acima de 800 megawatts, durante o dia 2/10, primeiro turno das eleições. Mediante a necessidade de geração mínima da referida UTE, o INS representou nos dados de entrada do DECOMP, da revisão 0 de outubro, a restrição elétrica 613, que levou o DECOMP a despachar a Termo-Rio por razão elétrica
como apresentado na reunião do PMO de outubro. Porém, no DCEM, não foi feita a mesma representação, o que levou o modelo a despachar e titular a geração da UTE Termorrio deste dia como ordem de mérito de custo. O despacho da usina não deveria ter sido por razão elétrica com o DECOMP ou por garantia energética, tendo em vista a resolução citada, autoriza do operador a tomar medidas especiais apenas para garantia do suprimento eletroenergético? Bom, a resposta o Ero vai esclarecer essa pergunta aí. Por favor, Ero. Boa tarde, obrigado, Cris. Obrigado, Sávio, pela pergunta. Vou tentar seguir aqui sua linha de raciocínio, né? O ONS, com base, né, na prerrogativa, né, que o CMSE estabeleceu, né, o despacho em eventos de grande relevância, né, como foi as eleições, né, no dia 2. Então, a ONS, através dos estudos de rede, né, da rede, estabeleceu a geração térmica mínima através da nota técnica que você já bem citou. Bom, dado isso, né, dentro de cada modelo é feito, né, a representação dessa geração térmica mínima dentro de cada modelo. Cada um, né, tem a sua característica, né? O DECOMP, ele estabelece, né, um CMO zonal, né, por subsistema. Então, dessa forma, ele é representado pela RE, que você já mencionou, a 603, né, a fim de despachar a usina de Termorrio. Uma vez, né, que essa usina não é coberta ali pelo CMO do subsistema sudeste, né, centro-oeste, essa usina é despachada por razão elétrica no modelo DECEM, no modelo DECOMP, que tem a sua característica de CMO zonal, não tem a rede elétrica detalhada, tá? Então, essa linha de raciocínio está correta. Porém, no DECEM também foi feita a mesma representação, a geração térmica mínima. Porém, o DECEM, ele é um modelo semi-horário, tá? Granularidade semi-horária. O CMO nodal, ele já tem o detalhamento da rede, ele enxerga, né, os gargalos de transmissão. Então, a geração térmica ela foi representada, e aí essa restrição ela sensibiliza o CMO da barra dentro do DECEM, chamando assim Termorrio por ordem de mérito. Tá? Essa é a diferença, tá? Cada modelo tem a sua forma, a representação da geração térmica mínima foi feita, porém cada um tem a sua característica de representação do horizonte e também da discretização ali da rede elétrica. Tá, ok? Muito obrigado pela pergunta. Retorno a palavra, Cristiane. Obrigada, Eros. Bom, a respeito da pergunta do Pedro Modesto, que é a 218, 19, 220, o Fausto vai responder, mas como essa pergunta é muito longa e depende de alguns esclarecimentos mais detalhados, a gente vai solicitar que o Pedro envie um e-mail para relacionamento dos agentes, mandando essa pergunta, que a PEC depois responderá. Então, Fausto, se você puder fazer os esclarecimentos aí. Claro, é evidente. Boa tarde a todos, boa tarde aí ao Pedro. Excelente a sua pergunta, então é tão complexa no sentido de responder aqui, né? Você dividiu em 4, claro. Tem algumas questões aqui que são realmente necessárias que a gente fale um pouco mais sobre o assunto para que haja um melhor entendimento. Em relação, vou só esclarecer uma coisa aqui, em relação à temperatura. Você sabe que a gente usa a temperatura equivalente, né? Então tem que ter as mesmas estações para dar o mesmo, tá dentro daquela metodologia de otimização que a gente já divulgou. Outra coisa importante, que é o seguinte, que as previsões de temperatura para a programação diária, que são utilizadas também no modelo prévio de carga DECEM, que o prévio de carga DECEM ainda não está sendo utilizado na programação, mas está sendo publicado, elas são as mesmas, tá? Os mesmos critérios. No entanto, como a carga PDP, como a gente chama, né? A programação diária da operação, ela sempre assim, passa por um processo de referencial os modelos, né, os modelos chamados referenciais,
e o processo heurístico, né, de conhecimento heurístico de ação dos analistas aqui da nossa gerência. Então, não necessariamente o resultado é o mesmo, então, porque tem alguns ajustes a serem feitos. Então, isso aí é bem entendido, acredito que bem entendido, só esclarecimento. No entanto, a gente realmente precisa que você... Eu até vou copiar suas perguntas, sem problema, né? Vou pedir à equipe aqui para preparar uma resposta, independente de você pedir lá mandar a sua solicitação pelo relacionamento com os agentes, nós vamos preparar essa resposta para a próxima semana, fazer essas respostas para que todos fiquem, inclusive, conhecendo a resposta dessas perguntas, porque são perguntas muito pertinentes. Se são dúvidas, certamente suas dúvidas, certamente são de mais pessoas também. Isso é normal, tá? Nós temos ainda aí, foi falado, infelizmente não pude assistir aí a nossa apresentação pelo Gabriel e pela Marcela, mas deve ter sido falado que hoje esse fenômeno da micro e mini geração distribuída está tendo assim está atuando muito no comportamento da carga em alguns subsistemas, principalmente hoje em dia no sul. Então está misturando um pouco temperatura, insolação, né, claridade solar, onde você gera muito na micro e mini geração, essas coisas estão se misturando um pouco. Acho até que nós estamos também estamos trabalhando nisso e vamos também, possivelmente semana que vem ou da próxima semana, ou talvez no PMO, fazer assim uma explicação mais detalhada daquilo aonde nós já chegamos em termos de identificação desses efeitos, tá? Nós estamos atuando nisso e assim que tivermos esse resultado mais consistente do ponto de vista de melhor explicar ou a atuação e o comportamento da carga, a gente vai explicar para vocês, ok? Então, agradeço aí, peço a sua paciência, nós vamos responder como um todo as suas perguntas e vamos também passar para todos, para que nem todos fiquem sabendo, para que todos fiquem sabendo exatamente daquilo que você perguntou, porque realmente foi excelente a sua intervenção, muito boas as perguntas. Então, agradeço aí, desculpe, boa tarde para vocês. Bom, então, depois dessas considerações do Fausto, não apareceram outras perguntas, eu encerro aqui a reunião, desejo a todos um bom final de semana e agradeço a participação. Boa tarde.